Boa noite, queridos companheiros, sejam muito bem-vindos a mais um estudo sobre o céu e o inferno. Hoje que é dia 1 de junho, o dia da criança, que somos todos nós, não é? Eu tenho aqui uma gata que estou a ver se não a ponho lá fora, que anda aqui a fazer malandrices. E crianças somos todos, como eu estava a dizer. Espero que estejam todos bem, tenham tido uma boa semana. E vamos agora começar a relaxar um bocadinho, a focar a nossa mente no estudo que vamos fazer, a descontrair, respirar profundamente. Vamos imaginar um enorme, como se fosse um sol, muito grande a envolver-nos, muito brilhante, de um dourado maravilhoso, projetado pelo nosso Pai Celestial para toda a humanidade. Que envolve o planeta Terra e envolve todo o céu à volta do planeta Terra, todos os diferentes planos, que envolve todos os seres deste e de outros planetas, todos os nossos irmãos de luz que nos estão a ajudar neste momento. Envolve todos os nossos irmãos da erraticidade. Um sol enorme que envolve o planeta Terra, envolve cada país. Fortalece todos aqueles nossos irmãos encarnados que estão em zonas de grande provação, sejam catástrofes naturais, como os vulcões que ontem e anteontem entraram novamente em atividade na Indonésia e na Islândia, como as inundações do Rio Grande do Sul e de outras regiões do planeta, como as discórdias que estão de facto a ficar bastante inflamadas entre a Rússia e a Ucrânia, Coreia e o Japão, os diferentes países europeus, os Estados Unidos, enfim, que envolva todos nós, mas em especial todos estes nossos irmãos que vivem nestas zonas, ou de conflito, ou de maiores tensões, ou de maiores provações, e que esta luz maravilhosa do nosso Pai Celestial, projetada para nós, em forma de sol enorme, dourado, nos envolve a todos, possa envolver também aqueles que partiram recentemente, aqueles que foram internados nos hospitais de urgência, para que eles possam ser fortalecidos, ser amparados nas suas caminhadas neste ou noutros planos, possam ser ajudados a continuarem o seu caminho no amparo da luz. Por todos nós, por vontade e decisão própria, nos alinhamos à luz, trabalhamos no bem, fazemos os nossos esforços para nos mantermos o mais focado possível no trabalho do bem, nos estudos, no nosso autoobregamento. Nos esforçamos para mudarmos a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir e a nossa forma de falar. Possamos ser todos nós apoiados para continuarmos o nosso trabalho de sustentabilidade da luz, sustentação, lado a lado, mão a mão, com todos os nossos irmãos encarnados que fazem exatamente o nosso trabalho, idêntico ao nosso trabalho, ou outros trabalhos de maior responsabilidade, na seara do Cristo, como mensageiros da luz, que todos possamos estar unidos, fortalecidos,
comprometidos e responsabilizados com o nosso papel de sustentar as energias do amor e da paz. Nosso Pai Celestial nos fortaleça a todos e fortaleça a nossa capacidade de entendimento para o estudo que agora se inicia. Gratidão imensa, que assim seja, porque assim já é. Gratidão. Queridos companheiros, vamos então iniciar o nosso estudo do Céu e do Inferno com o livro de Allan Kardec, não é? Do Céu e do Inferno, que hoje deveria ser o item 10 do capítulo 6º, antigo capítulo 5º, e aqui temos sempre que andar a fazer os nossos ajustes. Capítulo esse que terminamos, que é o Purgatório, e não vamos hoje estudar o capítulo 10º, porque o capítulo 10º já foi estudado ao longo de todo, o capítulo não, o item 10º, porque o item 10 já foi estudado ao longo de todo do nosso capítulo. Portanto, não há matéria nova neste capítulo, neste item. E sendo assim, para não sermos redundantes e continuar motivados, vamos passar já para o capítulo 7º, antigo capítulo 6º, na 4ª edição, intitulado Doutrina das Penas Eternas. E aqui, em forma de introdução, eu gostaria de partilhar convosco, fazer aqui no fundo, não é bem uma partilha, mas é fazer aqui um certo alinhamento. Para nós, neste momento, há coisas aqui neste capítulo 7º que nós já vamos estudando noutros livros, não é? Mas que podemos estranhar um certo desfoque ou da linguagem ou até do conceito. Isto tem a ver com o facto de ter sido escrito no século XIX, não é? E nós, no século XXI, ainda há termos que já não usamos, há formas de pensar que já não temos, porque já pensamos um bocadinho diferente. Contudo, este capítulo 7º e o capítulo 8º, capítulo 7º vamos começar agora, que são as penas eternas, e o capítulo 8º, que são as penas futuras, são necessários ser estudados para que nós entendamos os preconceitos, ou seja, preconceito no sentido de ideia pré-concebida, que nós carregamos desta e de outras vidas, mesmo já vendo as coisas de outra forma, tendo o conhecimento da filosofia dos espíritos e vendo que a vida não é como nós pensávamos que era em termos espirituais, mesmo assim, ainda temos muitas formas de pensar e de analisar que não estão propriamente alinhadas com as verdades maiores. E, portanto, é necessário nós fazermos este estudo. Eu faço aqui esta introdução porque a linguagem, vocês vão estranhar um pouco, porque se calhar o que aqui está escrito também já fica um bocadinho desenquadrado. De qualquer forma, vamos complementar este capítulo 8º com alguns livros. E eu aqui só vou citar 5, mas há mais, que é o Consolador, que vai ser o livro de suporte do nosso item primeiro, intitulado Origem da Doutrina das Penas Eternas, que vamos hoje estudar no seu item primeiro. E depois, nos outros, vamos complementar com algumas passagens do Evangelho segundo o Espiritismo, algumas passagens do Livro dos Espíritos, algumas passagens da Revista Espírita de 1860 e algumas passagens do livro, que é o livro que temos estado a seguir como livro complementar deste estudo, que é a Justiça Divina. E eu, à medida que nós vamos estudando, vou-vos dizendo qual é, como sempre, não é? Qual é o livro que nos vai apoiar nesse dia, está certo? Estes dois capítulos, o 7º e o 8º, que na 4ª edição são o 6º e o 7º, vão ter esta diversidade de complemento nos livros que vamos seguindo pela própria matéria em si, está bem? E se, entretanto, nas preparações do estudo eu for descobrindo mais alguns, eu depois vou dizendo. Pode ser?
Então vamos lá. Capítulo 7, Doutrina das Penas Eternas. Esta doutrina das penas eternas vai refletir sobre a origem da doutrina das penas eternas, argumentos em apoio das penas eternas, impossibilidade material das penas eternas. A doutrina das penas eternas fez uma época, e cá está já Allan Kardec na sua previsibilidade e na sua orientação dos espíritos que estavam com ele, já aqui indicaram-nos que de facto fez uma época. Essa época já acabou. E Ezequiel contra a eternidade das penas e o pecado original. E vamos avançar, e aqui sim, este último ponto é um ponto que já nos motiva um bocadinho mais, porque é um ponto mais interessante, mais alinhado com aquilo que nós já sabemos. Ora bem, primeiro capítulo deste capítulo maior, origem da doutrina das penas eternas, item primeiro. Diz-nos Allan Kardec: a crença na eternidade das penas perde terreno dia a dia, de tal forma que, mesmo sem ser profeta, cada um pode prever próximo o seu fim. Ela foi combatida, esta doutrina das penas eternas, por argumentos tão poderosos e tão decisivos que parece quase supérfluo dela nos ocupar de hoje em diante, e que é suficiente se extinguir. No entanto, não se pode deixar de reconhecer que, por mais caduca que seja esta doutrina, essa crença, ou essa crença, como aqui nos diz Allan Kardec, ainda é o ponto de concentração dos adversários das ideias novas, aqueles que eles defendem com mais dedicação, porque é um dos pontos mais vulneráveis e porque prevêem as consequências da sua queda. Sob esse ponto de vista, essa questão merece sério exame. E aqui Allan Kardec, que tinha como a sua grande missão e batuta combater toda a negatividade que entrava e que existia em França e não só no tempo, no século XIX, e que se uniu em bloco para fazer frente à filosofia dos espíritos, sem o conseguir, porque eram milhares e milhares de espíritas em França, em toda a França, muito mais do que hoje existem, e portanto, não foram bem sucedidos. Mas Allan Kardec sempre pegou nesta bandeira de trazer a luz, trazer a doutrina e a filosofia dos espíritos para combater todas estas ideias erróneas e que os opositores da filosofia dos espíritos e do espiritismo agarravam nestas teorias que vinham de outras filosofias, de outras religiões, para argumentar contra o espiritismo. E, portanto, aqui também temos esta ideia muito presente de Allan Kardec estar sempre a contrapor na sua argumentação e na sua fundamentação e constituição da doutrina dos espíritos contra estas falanges de opositores que eram opositores com muito mais, com outras características que nós hoje não vimos tanto, felizmente, porque eles às vezes eram violentos, não é? Como nós sabemos da história do espiritismo. E para fazer o complemento, mais na questão das penas eternas, não como oposição, mas numa ótica da gênese das palavras em si, se os sofrimentos são eternos, se as penas são mesmo eternas. Nós temos no Consolador, do livro Consolador, também de Emmanuel, também psicografia de Chico Xavier, uma dos temas que era muito fundamentado nestes opositores, era as penas eternas, como aqui estamos a refletir, era a questão da dor, e portanto Emmanuel, no seu livro O Consolador, no capítulo 2.5, intitulado A Evolução,
traz uma pergunta, e sobre a dor, traz a pergunta, a questão 244, quem tiver o livro é a página 165, em que ele diz o seguinte, faz uma questão, faz exatamente, põe aqui a pergunta e dá a resposta. Existem lugares de penitência no plano espiritual? E depois torna a fazer outra pergunta. E acaso poderá haver sofrimento eterno para os espíritos inveterados no erro e na rebeldia? Nós aqui, e eu antes de dar a resposta de Emmanuel, partilhar convosco e ler aqui a resposta de Emmanuel, nós estamos a iniciar este capítulo. Mas, ao longo do capítulo, claro que Allan Kardec, para refutar os seus agressores, não só vai fundamentando na irracionalidade dos argumentos deles, como também vai trazendo a lume estas ideias pré-definidas, que eu há pouco chamava pré-concebidas, porque foram ideias que já vieram de trás, que associavam as penas eternas à dor eterna, não é? Muito na linha daquilo que nós estudamos nos capítulos anteriores, quando nos referimos ao estudo sobre o inferno, em que algumas religiões entendiam que o ser teria dores eternas, teria sofrimentos eternos, arderia eternamente e não tinha qualquer possibilidade de refazer o seu caminho, a sua aprendizagem, a sua evolução. E Emmanuel pega exatamente nessas questões para colocar, nessas situações, para colocar estas duas questões. E estas duas questões são exatamente isso, não é? A segunda principalmente, que é: e acaso poderá haver sofrimento eterno para os espíritos inveterados no erro e na realidade? E na rebeldia? Nós sabemos que a nossa evolução é muito, passou por fases muito duras, porque nós mesmos trouxemos essa dureza para nós. Quando nós decidimos resistir a alguma coisa que nos surja na vida, um contratempo, um aborrecimento, uma dor, uma doença, enfim, quando nós escolhemos o caminho da resistência, e não o caminho da aceitação, nós estamos a ter uma postura, e todos já tivemos, noutras reencarnações mais difíceis, provavelmente, todos já tivemos nesta mesma reencarnação, até nós conseguirmos fazer consciencializar esta aprendizagem, e quando nós consciencializamos essa aprendizagem, se calhar também ainda não a interiorizamos, portanto, se calhar ainda vamos continuar a resistir umas quantas coisas. Mas se nós ficarmos com esta ideia de quanto mais resistimos a uma contrariedade, a uma dor, mais essa dor e essa contrariedade aumentam, mais dores nos causa. Quanto mais nós aceitamos os desafios da vida, sejam pequenos ou grandes, menos energia nós estamos a dar a esses desafios e mais flexibilidade nós trazemos para nós mesmos para conseguirmos dentro de nós trabalhar esse contratempo ou esse desafio, e gradualmente nós vamos passando por essas situações com mais foco, com mais sabedoria e com mais leveza. E falando em energia, o que é que estas duas posições de resistência ou de aceitação nos vêm trazer em termos de energia? Quando nós resistimos, nós estamos a ter uma postura de medo e uma energia mais baixa. Quando nós aceitamos, nós estamos a ter uma postura de amor e fé. Amor por nós mesmos e fé naquilo que ainda não conhecemos, mas sabemos que, como Pai amoroso, o nosso Pai Celestial só quer o melhor para nós. E, portanto, como nós já sabemos que não há causa sem efeito, nós já temos a sabedoria de aceitar
mesmo sem saber o que exatamente, mas aceitar com fé, porque confiamos, de facto, no nosso Pai Celestial. E a nível energético, se uma tem uma carga de energia muito baixa e muito negativa, ela vai concentrar, porque toda a energia negativa concentra, adensa, fica densa, e portanto nós vamos ter muito mais dor, muito mais sofrimento, muito mais peso em nós. Quando aceitamos, libertamos, e a energia positiva da luz liberta, expande, não é? E, portanto, nós vamos ter muito mais capacidade de gerir todo esse desafio, toda essa contrariedade e passar pelas coisas com muito mais fluidez e com muito mais tranquilidade. Pronto, e é nesta questão que ele aqui diz: e acaso poderá haver sofrimento eterno para os espíritos inveterados, ou seja, aqueles que insistem no erro e na rebeldia? Porque não aceitar é uma rebeldia. Desistir é uma rebeldia, não é? Há rebeldias boas, como a de Paulo de Tarso, depois de ter visto Jesus na estrada de Damaso, mas há as rebeldias negativas, nós também sabemos, não é? E a resposta de Emmanuel foi a seguinte: considerando a penitência em sua feição expiatória, cá está, portanto, se nós temos uma situação que não foi bem resolvida numa vida anterior ou nesta mesma vida, porque nós, pela experiência que já vamos tendo, nós vamos ainda na nossa vida, ao longo da nossa vida, espiando muitas situações que foram originadas por nós mesmos nesta nossa existência, não é? Portanto, no caminhar desta existência, na nossa longa aprendizagem, longa quer dizer, nós já não somos crianças, mas não é assim tão longa em comparação à eternidade, não é verdade? Mas pronto, nesta nossa caminhada, nós já vamos espiando algumas coisas, já vamos tendo esse entendimento. Existem numerosos lugares de provações na esfera para vós invisíveis, destinados à regeneração e preparo de entidades perversas ou renitentes no crime. E aqui está-se a referir ao quê? Aos umbrais, não é? Aos diferentes umbrais, a fim de conhecerem as primeiras manifestações do remorso e do arrependimento, etapas iniciais da obra da redenção. Aqui remetemos para o livro dos Espíritos, não é? Para a escala da evolução, e lembramos que os espíritos rebeldes e os espíritos que querem persistir no erro por teimosia, porque não querem aprender, porque por orgulho muitas vezes, não é? Por egoísmo outras tantas vezes, quando desencarnam vão exatamente para aqui, para o que o Emmanuel chama lugares lugares de provações na esfera para vós invisível, ou seja, nos diferentes planos que nós aqui não conseguimos ver, destinados à regeneração e preparo de entidades perversas ou renitentes no crime, ou seja, entidades que na sua vida escolheram por vontade própria caminhos densos, caminhos de pouca luz, caminhos de grande rebeldia, caminhos de grande erro, a fim de conhecerem as primeiras manifestações do remorso e do arrependimento, que são as primeiras etapas para iniciarmos a nossa redenção. E aqui eu lembro o livro Nosso Lar, e eu e a Suzy aqui antes do estudo estávamos a falar exatamente neste livro, por várias razões, e se nós formos reler o Nosso Lar, logo no início nós vimos exatamente esses lugares, que é um umbral não muito profundo, mas mesmo assim um umbral difícil, onde André Luiz teve exatamente que ser confrontado com as suas próprias atitudes enquanto teve no nosso plano, para que eu conseguisse ter as primeiras manifestações de remorso, ou seja, para que eu conseguisse consciencializar, tomar consciência
de que houve algumas coisas na sua vida que ele não fez tão bem, e que o podem ter levado a uma situação mais complicada. Mas mesmo assim aí ele ainda não tinha essa noção, portanto ele aí só tinha consciência de que não estava bem ali e que se calhar e foi-se relembrando e lembrando de algumas situações da sua própria vida e chegou ao arrependimento. O início da sua redenção, ou seja, o seu próprio resgate pelos caminheiros da cidade espiritual Nosso Lar, começou exatamente aí, quando ele tomou essa consciência de arrependimento e quando ele quis ser salvo e pediu, orou e pediu a ajuda da luz. E foi exatamente nesse momento que uma centelha de luz, pelo seu pedido, foi emitida e ele pôde ser encontrado pelos caminheiros de resgate, que o resgataram para o nosso lar. E aqui é o exemplo que se pode dar destas palavras aqui de Emmanuel. E continua. Quanto à ideia do sofrimento eterno, e aqui liga com o nosso item primeiro do capítulo 7, que é as penas eternas. Quanto à ideia do sofrimento eterno, se houvesse espíritos eternamente inveterados no crime, haveria para eles um sofrimento continuado como o seu próprio erro. O pastor, porém, não quer, e quem é o pastor? Que é o nosso pastor? É Jesus Cristo, não é? O pastor, porém, não quer se perca uma só das suas ovelhas. Ele disse-nos isso, não foi? Dia virá em que a consciência mais denegrida experimentará no seu íntimo a luz radiosa da alvorada de seu amor. E essa luz começa com a consciencialização do arrependimento, e que é o início da redenção. É o início é o despertar da consciência para a luz radiosa da alvorada de seu amor, como aqui nos diz Emmanuel, e que é muito bonita a forma como ele nos vai dizendo estas coisas. Não é? Todos nós já passamos pelo umbral, todos nós, aliás, nós aqui a Terra, agora já não, mas a Terra é ainda um umbral, e os diferentes planos das cidades espirituais, a coisa não está aqui a correr bem, das cidades espirituais eram umbrais superiores, não é? E uma dimensão de quarta dimensão, neste momento, pela própria transição do planeta Terra, transição das energias mais densas para energias mais subtis, próprias da transição do planeta Terra e dos seres que estão encarnados ou desencarnados, que têm afinidade vibracional com as vibrações da transição. As colónias já não existem como nós as lemos e conhecemos no nosso lar, ainda existem algumas, mas a sua grande maioria já não existe, e para onde vão os seres quando desencarnam da Terra? Eles vão para alguns postos de socorro que ainda existem e vão para as naves dos nossos irmãos de outros planos que estão grandes naves que estão estacionadas ao redor do planeta Terra, exatamente para fazer o trabalho das colónias espirituais e com os seres da luz dessas mesmas colónias, portanto não são só seres de outros planos ou de outros planetas, são seres de outros planos também, que trabalham em conjunto, que trabalham para o mesmo fim, que é o fim, que o objetivo é a luz, que trabalham com o mesmo objetivo, que é a caridade e o amparo, e portanto esses irmãos são aí amparados. E depois de estarem em condições, eles serão encaminhados para novas reencarnações, ou aqui no planeta Terra, se tiverem a vibração coadunante com a vibração do planeta Terra, ou são encaminhados para planetas coadunantes com a sua própria vibração.
e, portanto, nada está perdido, nem nada está esquecido, nem todo este grande plano do nosso Pai Celestial. A Terra está a transitar para uma quinta dimensão, para um mundo que, na escala dos mundos, é um mundo de regeneração, e no mundo de regeneração não existe a terceira dimensão, foi até há pouco tempo a vibração da Terra, do planeta Terra e dos seres que cá habitam, e nem uma quarta dimensão, que era uma dimensão das cónias espirituais. Portanto, a vibração mais baixa de um mundo de regeneração é uma vibração energética de quinta dimensão e que pode ir até à nona dimensão. Portanto, as penas eternas, como aqui vimos por Emmanuel, não existem, mas os erros, os burilamentos e as aprendizagens continuam a ter que ser por nós feitas, porque as escolhas, a responsabilidade da nossa evolução, o caminho que queremos trilhar, depende só de nós e da nossa própria força e da nossa própria vontade. Queridos companheiros, nós hoje ficamos por aqui. Desejo a todos uma noite abençoada. Nós voltamos para o Evangelho no Lar na segunda-feira, mas antes de terminarmos, eu já vou começando a despedir-me, de vez em quando ficamos sem antena, não é? Eu vou aqui falar um bocadinho com a nossa irmã Suzy. Suzy, boa noite, bem-vinda. Boa noite. Tens tudo para nos dizeres hoje? Isto hoje foi um estudo assim diferente. Sim, um bocadinho, mas é bom saber que as penas não são eternas Sim, e que vamos melhorando dia a dia, né? E é bom saber que podemos atingir um nível superior, né? E que vamos atingir, né? Não sabemos quando, mas que iremos atingir um nível superior. Porque realmente é aquilo que a Igreja nos ensina, que uma vez pecador, para sempre pecador. pois, isso não existe. Isso não Isso não existe. existe, graças a Deus. Era um contrassenso, não é? Eu Era um não contrassenso. sei como é que acontecia, porque se as pessoas partiam e ficavam todos, iam ficando no plano espiritual, todas à espera umas das outras, não faz sentido nenhum, não é? O que é que isso ia Não. acontecer? Só vêm cá uma vez e depois ficavam lá, quer dizer, o plano espiritual tinha que ser muito grande para abarcar toda a gente, não é? Todos os seres, agora ocupa menos espaço, mas tinha que ser muito grande, quer dizer, realmente há coisas que não fazem sentido algum. Mas é bom saber que um dia pronto, já estamos a caminhar para um mundo melhor e que um dia atingiremos esse auge que todos nós queremos e desejamos É isso, para nós e para os nossos. nós e para os nossos. É isso mesmo, é muito bom termos esta fé, esta esperança fundamentada na verdade maior, não é? Porque, Exatamente, exatamente. porque os que já partiram, e essa é a grande fundamentação do Espiritismo, os que já partiram vêm-nos de contar como é, contar Allan Kardec, contar uma série de médiuns que trabalham com ele, e que o ajudaram a fazer todo este bateu, os livros da doutrina espírita, e continuam a falar com aqueles que têm por missão esta intermediação. E, portanto, eles vêm-nos relatando aquilo que se passa tanto ao nível das cónias espirituais, da ausência deles, como ao nível como ao nível das naves dos mundos habitados pelos nossos irmãos. E Allan Kardec já falava, não é? Nos seus livros, já falava exatamente de Mozart e que habitava Júpiter, Maria João de Deus, mãe de Chico Xavier, já nos falou de Saturno, já nos falou das suas viagens pelos planetas do nosso sistema solar e, portanto, as coisas estão a ter evidências que nos dão muita esperança, não é? Nos dão muita esperança. Eu acho isso maravilhoso, trazer essa informação, uma informação tão avançada, né? Acho isso maravilhoso. É. Suzy, muito obrigada.
Muito Eu obrigada estarmos também. aqui juntas a estudar. Uma noite abençoada para ti e para todos. Também, muito obrigada. E E até até, segunda-feira, o nosso Evangelho no Lar. exatamente, até segunda-feira. E até lá, Exatamente. um beijinho Tá. para Um ti beijinho e tudo também. bom. Bom descanso. Tá? Um resto de bom fim de semana. Obrigada. Obrigada, um bom fim de semana para ti também. Obrigada. Obrigada. Até segunda, Suzy. Até Até segunda. segunda para todos. Deus. Tudo Tchau, bom. tchau. Obrigada. Boa noite.